Bom dia, sou Laércio Cruvinel e vou apresentar a minha defesa tese de doutoramento Dynamic Support to Quality of Service in DiffServ-Based IP Networks, ou suporte dinâmico à qualidade de serviço para redes IP com serviços diferenciados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Dr. Luiz Rodrigues, que preside o júri em representação, e ao Instituto Superior Técnico. Gostaria de agradecer a presença no júri dos professores Drs. Alexandre Santos e Luiz Bernardo e as respectivas instituições. Gostaria de agradecer a presença no júri da minha orientadora, professora doutora Tereza Vazão, e do meu co-orientador, professor Dr. Fernando Mira da Silva. Gostaria de agradecer a presença do público. Vou primeiramente falar sobre o problema que quero resolver e apresentar uma proposta de solução, que é a principal contribuição desta tese de doutoramento. Detalho em seguida a arquitetura da solução, apresentando seus blocos funcionais e um exemplo de funcionamento. Apresento também a outra contribuição de relevo desta tese, que são dois modelos ou frameworks de avaliação e predição da qualidade experimentada relativamente a vídeos transmitidos sobre redes informáticas. Os resultados mais relevantes para experimentos com arquitetura e modelos propostos são brevemente discutidos nesta apresentação. Termino a apresentação indicando as conclusões alcançadas, propostas de trabalho futuro sobre este tema e as contribuições para a literatura científica. Neste slide apresento um contexto para o problema que vai ser abordado. Um conjunto de encaminhadores na figura forma um domínio administrativo de rede com encaminhadores de fronteira e encaminhadores nucleares. Um vídeo que seja emitido pelo servidor de conteúdos passa por vários encaminhadores antes de chegar ao cliente, podendo ter de competir com outro tráfego de menor interesse e assim deixar de alcançar o patamar de satisfação para o utilizador final inicialmente suposto ou previsto ou mesmo contratado. Decidi focar a análise de qualidade de serviço e qualidade de experiência em transmissões de vídeo porque este tipo de tráfego tem crescido muito na internet e a sua característica de infotainment, ou seja, informativo mais lúdico, faz crescer a importância da avaliação do serviço centrada no utilizador final. Pacotes de vídeo não devem ter um atraso muito elevado nem grande variabilidade no atraso, senão podem ser inúteis na reprodução e diminuir a qualidade experimentada pelo utilizador final. Por outro lado, o vídeo codificado para transmissão por rede informática é particularmente adequado a usar mecanismos de diferenciação de tráfego, porque a codificação encolhe o tamanho do vídeo original, aproveitando-se de redundâncias na informação. E a informação enviada para a rede tem diferentes níveis de impacto na reconstrução e visualização pelo utilizador final. Nomeadamente, a codificação JPEG, MPEG é muito utilizada e gera tramas ou quadros do tipo IP e B, sendo que estes dois últimos dependem sempre de um ou mais quadros de referência para serem reconstruídos e visualizados. No exemplo, a codificação do segundo quadro, tipo P, precisa apenas identificar um novo objeto e o deslocamento do restante em relação ao quadro de referência tipo I. Este slide procura exemplificar uma situação de degradação de serviço que pode acontecer quando não há nenhum mecanismo de diferenciação e todo o tráfego é tratado de maneira idêntica. Mostro aqui um encaminhador nuclear com a sua fila única de saída representada em amarelo e 3 fluxos de tráfego entrando por outras tantas interfaces para serem por ele encaminhados. Vamos ver aqui uma situação em que a fila que já era ocupada por pacotes anteriores fica cheia à medida que chega mais tráfego e a taxa de envio não é suficientemente rápida. Neste caso, podem ser perdidos pacotes de dados importantes, por exemplo, de controlo ou de vídeo. São ainda prováveis atrasos variados no fluxo de vídeo que prejudicam a experiência dos utilizadores finais. Mostro agora uma situação em que o mecanismo de engenharia de tráfego, serviços diferenciados ou DiffServ, são utilizados em uma configuração típica para permitir tratamento diferenciado a agregados de tráfego distintos. Para a imagem de rede
Para a interface de rede de saída no encaminhador nuclear, foram definidas 3 filas e 2 escalonadores. A fila em azul destina-se a pacotes mais prioritários e tipicamente pequenos, tal como tráfego de controlo ou voz sobre IP, e é pequena para minimizar atrasos nesse tipo de tráfego. A fila em verde deve ser utilizada por pacotes de tráfego que tenha requisitos estritos de atraso e variação do atraso, tal como é o caso do tráfego de vídeo. A fila em amarelo é para o tráfego restante não prioritário. O escalonador WRR de Weighted Round Robin faz uma seleção ponderada do próximo pacote a enviar. Neste exemplo, faz um ciclo em que interroga a fila verde 2 vezes, retirando 2 pacotes para envio se houverem, e depois interroga a fila amarela uma vez, retirando um pacote para envio se houver, e assim por diante. O escalonador PRIO ou PQ dá sempre preferência a pacotes da fila azul, se existirem. Como a fila amarela é muito menor do que a do slide anterior, porque os recursos do encaminhador foram usados para 3 filas, é mais provável a ocorrência de descartes de tráfego não prioritário, quando este existe em grande quantidade. Ao chegar ao mesmo tráfego de entrada do slide anterior, agregados de vídeo vão para a fila verde, agregados não prioritários para a fila amarela, e o tráfego de controle é despachado à medida que chega. O escalonador WRR começa então seu ciclo de retirar e enviar 2 pacotes de vídeo e 1 pacote não prioritário. Embora o quadro geral seja bem melhor que na situação anterior, onde não havia diferenciação, porque o tráfego de controle aqui foi priorizado acima dos outros todos, e o ajuste do atraso máximo desejado para pacotes de vídeo pode ser feito com o correto dimensionamento da fila respectiva, podem ainda ocorrer atrasos variáveis indesejados e mesmo perda de pacotes de vídeos em situações de excesso de tráfego não prioritário. A proposta principal desta tese chama-se arquitetura DDQoS, ou Qualidade de Serviço Dinamicamente Distribuída, e para melhorar a atuação da engenharia de tráfego inclui módulos de monitorização, notificação e adaptação. Em linhas gerais, esta arquitetura vai notificar encaminhadores de fronteira quando são detectadas situações de potencial degradação nos serviços no núcleo da rede. Algoritmos mais ou menos inteligentes de adaptação podem então ser acionados para restringir a entrada de tráfego menos prioritário que iria ocasionar o desperdício de recursos no núcleo da rede. Vou exemplificar o funcionamento do DDQoS numa topologia um pouco mais complexa, com vários encaminhadores nucleares e de fronteira. É detectada uma situação de potencial degradação do serviço na interface assinalada do encaminhador 8. O encaminhador 8 envia notificações para os seus vizinhos. Os encaminhadores 9 e 10 concluem que não contribuíram significativamente para a situação de degradação e retornam um WAC. O encaminhador 5 conclui que contribuiu significativamente e envia notificações aos seus outros vizinhos. O processo anterior repete-se, com o encaminhador 4 tendo contribuído significativamente e repassando a notificação aos seus outros vizinhos, que neste exemplo são encaminhadores de fronteira. Os encaminhadores de fronteira retornam WACs. O encaminhador 3, entretanto, decide que contribuiu significativamente para a degradação e faz adaptação de políticas. Tendo recebido todos os ACs pendentes, o encaminhador 4 retorna um AC para o encaminhador 5, que por sua vez retorna um AC para o encaminhador 8, que então já pode gerar mais notificações se forem necessárias, porque recebeu todos os ACs devidos. O processo das notificações identifica um caminho significativo não prioritário, por onde passou a maior parte do tráfego não prioritário para o encaminhador onde foi detectada a situação de potencial degradação. Pode haver mais de um caminho destes, identificado ao mesmo tempo numa topologia complexa. Como dissemos, o DDQoS detecta potenciais degradações de serviço no núcleo da rede, neste caso, exemplificados
exemplificadas pelo descarte de parte do tráfego não prioritário. Os encaminhadores de fronteira ajustam suas políticas de entrada de tráfego, neste exemplo, descartando um posterior tráfego não prioritário. Da mesma forma como anteriormente, o tráfego de controle é enviado imediatamente, enquanto os pacotes de vídeo vão sendo colocados na fila adequada. Sem ter de competir com excesso de tráfego não prioritário, os pacotes de vídeo cumprem os requisitos de atraso e variação do atraso e melhora a experiência do utilizador final. Neste slide, mostra os blocos da arquitetura DDoS para os encaminhadores nucleares. Nos encaminhadores nucleares, o módulo Monitoring mede as filas do DiffServ e avalia os parâmetros de desempenho, sinalizando degradações potenciais de serviço para o módulo Reporting, que envia notificações aos encaminhadores vizinhos. Ao receber uma notificação de um vizinho, o módulo Reporting avalia se a contribuição do seu encaminhador para a situação de potencial degradação foi significativa ou não. Se tiver sido significativa, reenvia a notificação para os seus próprios vizinhos. Se não, envia uma sinalização ACK para o vizinho de onde recebeu a notificação. Neste slide mostra os blocos funcionais da arquitetura DDoS para encaminhadores de fronteira. No encaminhador de fronteira, o módulo Reporting, ao receber uma notificação, envia imediatamente um ACK e decide se a sua contribuição para a potencial degradação do núcleo foi significativa. E se tiver sido, adapta as políticas para ingresso de tráfego no domínio. Podem reparar que o encaminhador de fronteira também tem um módulo monitoring, porque tem também interfaces de rede nucleares, além das interfaces para outros domínios.